Bom dia, boa tarde ou boa noite. E vamos dar continuidade ao nosso vídeo, à nossa série sobre os principais conceitos em redação para você ter ideia do que é que você está fazendo para finalmente fazer a coisa certa. E neste vídeo de hoje eu quero focar duas coisas que são basilares na redação. A letra legível e parágrafos. Em parágrafos eu vou me alongar um pouco mais, porque tem coisas que são muito importantes que têm a ver com nota. Não que letra também não tenha, vocês vão entender o porquê. Bora lá. Com relação à letra legível, existem alguns critérios para que a redação seja corrigida, condições mínimas para que a redação seja corrigida. E uma delas é a letra legível. Parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, não é? Então, para quem não sabe, letra ilegível é zero na redação. É um dos motivos que zera a redação do Enem, letra ilegível, tá? E não é pouca, não são poucas as quantidades de redação zerada por letra ilegível. Observem estes exemplos de letra ilegível. É até interessante que você veja, por quê? Para que você entenda que letra legível, que é o ideal, não é o mesmo que letra bonita ou letra feia. Isso não importa, tá? Você pode manter sua letra feia, se quiser, desde que ela esteja legível, que é o mais importante, tá bom? E aí, sobre isso, o que é que vai contribuir para a legibilidade da sua letra? Não só o tipo de caneta que você usa, que para a redação é ideal que seja uma caneta de ponta fina, preta logo, né? Porque é a única cor que você vai poder usar no Enem. E, às vezes, o tipo de letra. Para algumas pessoas, funciona escrever ou manter a escrita discursiva, que é este tipo de letra que vocês estão vendo. Para outras, trocar para a letra de forma é melhor não só para a diminuição da letra, que às vezes é preciso para que a gente coloque tudo que precisa colocar na redação, mas também para manter a letra legível, tá bom? Isso é muito importante. E aí de forma organizada. E aí já um adendo sobre a letra de forma, não tem problema nenhum usar a letra de forma, só não pode misturar as duas de forma e cursiva. E se for optar pela letra de forma, você vai separar as maiúsculas das minúsculas, para que você não perca ponto na competência 1 em gramática, por não usar a letra maiúscula onde deve usar, ou por usar a letra minúscula onde não deve usar. Beleza? Agora, parágrafo, que é algo muito importante na redação. Primeira coisa, tá? Uma redação tem a ver com estrutura, ela tem que ser estruturada em parágrafo, tá certo? Competência 2 é o que avalia a estrutura da redação. Ela tem que ser avaliada por parágrafo, ela tem que ser estruturada por parágrafos, tá certo? Primeira coisa é essa, parágrafos. Por quê? Existe um termo chamado redação monobloco, que é aquela redação com um único parágrafo. Existem pessoas que têm um nível tão precário de escrita que quando vão fazer uma redação, não estruturam a sua redação por parágrafos. Isso a gente tem que fazer em todo tipo de texto que a gente fizer, estruturar por parágrafos. E aí, para quem comete esse erro de fazer com um único parágrafo, perde ponto sim na competência 4, porque aí vai descer para a competência 2, essa competência vai ter no máximo nota 80, porque mostra que você não sabe utilizar, não só estruturar a redação, mas mostra que você também não sabe utilizar os elementos coesivos corretos e entender também de gramática para poder estruturar sua redação, para poder saber quantos períodos tem que ter, onde colocar ponto, onde começar, como finalizar, como dar continuidade e por aí vai. Então, primeira coisa, tem que ter parágrafos. Quantos? É ideal 4. Não 3, não 5. É ideal que sejam 4 parágrafos por questão de estrutura. Primeira estrutura basilar. Um de introdução, os 2 de desenvolvimento e o último de conclusão. É sempre assim. Primeiro de introdução, o último de conclusão e os 2 do meio de desenvolvimento. Além disso, é também questão de coerência, tá? Em uma redação estilo Enem, eu vou separar, em cada parágrafo vai conter uma ideia. Cada parágrafo tem uma ideia principal. A redação como um todo tem um objetivo único: expor meu ponto de vista sobre estigmas associados a doenças mentais, por exemplo, que foi o tema em 2020. Mas eu preciso expor esse ponto de vista de forma organizada. E para organizar, eu vou ter que usar os parágrafos. Para contextualizar o tema, eu vou fazer isso no início do texto, na introdução.
Para problematizar esse tema, eu vou fazer isso no meio, nos desenvolvimentos. Mas por que são dois? Por questão de estrutura também. Para não ficar um parágrafo gigantesco, para eu poder separar minhas ideias, eu vou fazer em 2 parágrafos de desenvolvimento. E para eu finalizar esse texto em uma redação estilo Enem, com uma proposta de intervenção, eu vou estruturar em um parágrafo de conclusão, tá? Então, 4 parágrafos. Tá? Quantas linhas cada parágrafo tem que ter? Não é uma quantidade exata. Tem que ter 6 linhas, tem que ter 5 linhas. Não. Primeira coisa, de 5 a 9 linhas, estourando no máximo 9, tá? De 5 a 9 linhas. Tem outra coisa interessante com relação à nota no que diz respeito à quantidade de parágrafos, tá? Na competência 2 tem um termo chamado parte embrionária do texto, que eles dizem o seguinte: quando o parágrafo de uma redação vem com 2 linhas, a nota também cai para nível 80. E é um absurdo, né? Fazer um parágrafo com 2 linhas. É impossível, não faz parte de uma estrutura estilo Enem. Todo mundo sabe disso. E nem estrutura de nenhuma redação. Fazer um parágrafo com 2 linhas. Não dá para colocar o que deve ser colocado lá, com relação a toda a argumentação e estruturação. Então, nada de 2 linhas. Ah, Dani, minha introdução tem 5 linhas. Meus desenvolvimentos também tem que ter 5 linhas? Não, não é obrigado. Entende? É uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade você tem que entender a base de 5 a 9 linhas, por exemplo. Parágrafos de 6 linhas, de 7, de 8 linhas. A exatidão você vai sentir à medida que você começar e continuar escrevendo. As minhas redações, por exemplo, eu já sei que normalmente é raro quando eu não faço isso, mas normalmente são 2 parágrafos de 7 e 2 parágrafos de 8 linhas. E os de 7 é o da introdução e o da conclusão. Os do desenvolvimento eu deixo de 8 linhas, entende? Então, tem alunos que podem fazer uma introdução com 6 linhas, desenvolvimentos com 8. Tem alunos que podem fazer uma conclusão com 6 linhas, desenvolvimentos com 9 linhas, a introdução com quantidade de linhas menor. Entende? Desde que feche as 30 linhas, que é a quantidade máxima na redação estilo Enem. E eu oriento sim que você atinja as 30 linhas, sobretudo se você estiver começando a escrever, se você não tem prática com a redação, nada de querer ousar e fazer uma redação com 20, 21 a 22 linhas, tá bom? Atinja as 30 linhas e à medida que você estiver escrevendo, tendo sua redação corrigida, garantindo tudo que tem que ter a ponto de te dar 900 mais, aí a gente brinca com a estrutura, tá certo? Então ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e joga aqui nos comentários as dúvidas de vocês e sugestões de conteúdos para os próximos vídeos.